Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e na nossa videoaula de hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de Pensamento Sistêmico, e agora a gente vai estudar aqui como é que a gente consegue fazer variação de parâmetros em uma simulação computacional, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar o modelo que a gente tinha estudado anteriormente, que é o modelo de uma caderneta de poupança, né, de uma aplicação de uma caderneta de poupança, e a gente vai fazer várias simulações aqui mudando as taxas de juros. Então vamos lá, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tinha feito simulações anteriores, então eu venho aqui no Simulation Control, aqui, né? Não, desculpa, não é no Simulation Control, não. Deixa eu fechar aqui. Eu vou aqui no Control Panel, tá? Então vou no Control Panel, eu tinha todos esses arquivos aqui das simulações de 7 anos, 14 anos, 21 anos, né? O que eu vou fazer? Eu vou apagar todos. Então eu vou clicar neles aqui assim. Vou apertar aqui nessa lixeira, deletei, pronto, né? Então eu vou ter que agora fazer algumas mudanças, né? Então eu vou fazer a primeira simulação com a taxa de juros de 10%, tá bom? Taxa de 10%, tá? Essa é a primeira simulação. Então eu vou no Settings aqui, Model Settings, né? Eu vou fazer uma simulação eu vou fazer a simulação para todos em 21 anos, tá bom? Então, vou fazer 21 anos, né, com taxa de juros de 10%, de 20% e 30%, tá bom? Então, fechei aqui, tá? É isso aqui mesmo, 21 anos, tempo de integração 0,125, tá bom, né? Vamos ver agora das equações aqui. A primeira equação, a taxa de juros está 10%, 0,1, ok, perfeito. Então vamos rodar aqui a simulação, tá? Rodando aqui, vamos ver o resultado. Opa, desculpa. Olha, eu tenho que clicar no saldo e ver o resultado, né? Saldo aqui, né? Então, eu estou botando aqui a R$ 100, né? E estou fazendo uma simulação há 21 anos, né? Tá por volta aqui de 800, isso que eu esperava, né? Porque em 7 anos vai de 100 para 200, em 14 anos 200 para 400, e dos 14 aos 21 anos vai de 400 a 800, tá? Então era isso mesmo que eu imaginava que ia dar e deu certinho, né? Então vamos aumentar agora a taxa de juros. Então como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou criar o nome aqui, taxa de juros a 20%, né? Vou vir aqui na taxa de juros, no editor de equações, né? E vou botar aqui 0,2, tá? 0,2. Ok, né? Então vou rodar a próxima simulação. Se eu clicar aqui no saldo e verificar o gráfico, você vê aqui, ó, taxa de juros a 10%, estava chegando aqui em próximo de 800, né? E 20% vai um valor aqui 6.668, né? E se eu mudar agora a taxa de juros para 30%, né, eu tenho que vir aqui na simulação, 30%, né? Um, eu venho aqui na taxa de juros, na equação, vou mudar a taxa de juros aqui, 0,3, ok? Vou rodar novamente a simulação e vou comparar os três gráficos aqui, né? Então, olha, né, você vê 10%, né? Ela cresce, mas comparado com o crescimento exponencial, com a força do crescimento exponencial das outras, ela fica muito menor, tá? Então aqui, olha, você pode suprimir aqui e ver, por exemplo, esse aqui era 10%, 20%, 30%, né? E você pode comparar diversas simulações, tá bom? Então, assim, gente, então nessa videoaula, né, e na videoaula anterior, a gente pegou o primeiro exemplo, um exemplo simples, que era uma simulação de uma caderneta de poupança, que a gente tinha um estoque, um fluxo e uma variável. Primeiro, o que a gente fez? A gente mudou os horizontes de simulação. É aquilo que a gente tinha falado nas aulas anteriores, né, que uma simulação permite você comprimir ou ampliar o tempo, né, e o espaço, coisa e tal. Nesse caso, a gente está mudando aqui o tempo, horizonte de tempo de simulação, tá? E depois disso, a gente alterou uma variável aqui, que é a taxa de juros, que a gente foi aumentando, fazendo simulações com taxas de juros diferentes, né?
Então, assim, nesse exemplo, você fala, olha, né, você está comparando, sei lá, bancos, taxas pagas por banco e uma determinada aplicação, digamos, que fosse poupança e tal, né? Aí você conseguiria fazer essa simulação numérica, né? Mas um exemplo aqui bastante simples, apenas ilustrativo, e a gente vai ver outros exemplos um pouquinho mais complicados, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo.